dia a todos, todas as pessoas aqui presentes. Uma alegria muito grande estar aqui celebrando, comemorando o livro da professora Herta Urquiza Baracho, ao lado de todos os autores, organizadores. Participar também desse livro, uma alegria muito grande. Então hoje vamos discutir um pouquinho, refletir um pouquinho sobre alguns dos temas que nós abordamos aqui nesse livro. Né? São temas perplexos, contemporâneos e que nos colocam a todos, juristas de uma maneira geral, aplicadores do direito e a sociedade científica debruçados sobre algo que temos que responder, que temos que agir sobre, que é a ética ambiental, que são as questões socioambientais, envolvendo o desenvolvimento socioambiental, e muitas vezes não, infelizmente, e a responsabilidade, que dessa vai falar um pouco mais e de forma aprofundada, como lhe é próprio, a professora Herta Urquiza. Cumprimento também todos os professores, alunos, autoridades aqui presentes, que direto ou indiretamente oportunizaram ou contribuíram para que essa obra pudesse ser levada a cabo. E, claro, que com isso brindando toda a comunidade científica, acadêmica e, por que não dizer, a sociedade que se beneficiará de tantos temas aqui tratados nesse livro. Da minha parte, quero propor um pouco um pensamento acerca da crise ambiental, da complexidade ambiental, questões que se põem em face desses saberes ambientais, mas aqui não tratando especificamente, restritamente, não é isso, das ciências ambientais. Há sim uma questão que se põe como interdisciplinar, transdisciplinar e que muito nos interessa hoje na produção científica. Nós sabemos, o direito não fica mais a reboque da história, esperando o deslinde dos fatos, esperando o deslinde da aplicação de outros ramos do direito ou do próprio saber. Ele precisa sim andar à frente, ou pelo menos tentar andar junto. É certo que o desenvolvimento tecnológico, as inovações tecnológicas colocam uma marcha em um ritmo acelerado, que não é próprio do direito, é claro. O direito vinha, como já disse, a reboque da história. Ele esperava que os fatos acontecessem para que efetivamente ele pudesse se organizar e aí sim fazer suas propostas teóricas para lá na frente aparecerem as propostas legislativas. Com a velocidade da informação, isso não é mais possível. Além do grande número de pessoas que se põem no país, no mundo, no planeta, nós sabemos que a internet modificou tudo isso. Então, nós temos hoje sim que pensar numa ética que comporte todas essas relações. Nós não podemos pensar que relação jurídica hoje é só quando eu estou diante de uma pessoa celebrando um contrato, eu e ela, o famoso de gré a gré. Não. Isso já não se vê há mais de 2 séculos. Na verdade, os contratos já vinham prontos, esse como nós usamos agora de exemplo. Então nós temos que pensar de que maneira o direito pode contemplar a velocidade dessas relações e de que maneira o pensamento científico pode abordar e pode responder a essa sociedade. Que sociedade? Todos nós que dependemos de um reconhecimento dessas relações, que dependemos da utilização dos recursos naturais para tudo aquilo que nós queremos fazer. Então, o comprometimento também, e aí sim a ética, o comportamento, a maneira como nós nos debruçamos diante de cada uma de nossas atitudes que passam a ser contempladas desde o seu nascimento pelo direito, isso hoje nos importa muito. Como o direito responde e reage em tempos de crise, dessa nossa crise ambiental que nós vimos falando, da crise socioambiental. O direito reconhece, tipifica, conceitua, delimita a crise? O direito tem algum comprometimento com a crise? Juridicamente falando, no âmbito de aplicação desse direito, de suas teorias, a crise existe? Ou existe só a faceta do dano, da ameaça a direito?
Então, essa é uma resposta que também vimos buscando, que vimos discutindo na perspectiva de entender se o direito apenas contempla essa crise como mero espectador ou se ele tem sim que apresentar suas propostas, se antever a todos esses impactos e reflexos da crise para o direito, no direito, juridicamente falando, socioeconomicamente falando. E quando nós falamos em direito, nós estamos falando num senso que não é mais restritivo. Nós falamos do econômico, nós falamos do social, nós falamos do humano, nós falamos do ambiental. Tudo isso se funde na expressão sustentabilidade, que diz respeito ao direito, sim, que com ela se preocupou nossa Constituição Federal. Então nós não estaríamos falando de uma expressão, de um termo que diga somente às ciências econômicas, que é claro que também nos atingem na sua medida, mas nós estamos falando de algo que atinge a ciência do direito, o estudo do direito, para quem assim preferir, mas na medida em que também deva o direito se pronunciar, se posicionar se posicionar não somente através das suas teorias, mas através da sua aplicação propriamente dito, seja do direito positivo, seja das suas teorias que impactem e que impliquem numa dogmática não positivista, não restritiva, mas sim com uma visão holística, uma visão mais circular desse direito, percebendo que tanto o ser humano quanto o ser vivo se põe em sociedade e que tudo isso de que falamos na construção desse desenvolvimento, na construção do bem-estar, do bem viver, do bem-estar social, portanto, diz respeito a algo que não fica circunscrito ao que esteja na lei, mas sim a uma aplicação circular, portanto, numa visão holística de vários saberes, de vários ramos do conhecimento, e que com eles o direito não só pode, como deve conversar. O diálogo de fontes se põe, então, nessa medida, não em relação exclusivamente aos ramos do direito, as fontes de um para outro ramo do direito, mas sim para o diálogo das fontes dos outros saberes, das outras áreas do conhecimento. Posso me perguntar, então, como pode o direito econômico conversar com uma ciência ambiental? Como pode os direitos humanos, como podem os direitos humanos conversar, dialogar com a geografia, com a geologia? Vejam, evidentemente há que haver uma abertura da predisposição do aplicador desse direito, há que haver uma abertura da predisposição de nós, estudantes e estudiosos que somos todos, que nos preocupamos com as perplexidades, com as questões que perpassam aquela linearidade de que vínhamos aqui mais habituados a lidar. Então aqui, já que falo em linearidade, já adentro a questão da complexidade, e essa sim aplicada como complexidade ambiental e para os nossos estudos aqui, portanto, também socioambiental. O pensamento linear é algo que vem delineando há mais de século, na verdade há 2 séculos ou mais, ou 3 séculos podemos dizer, a metodologia científica de que se vale o estudo do direito. Basta olharmos para o silogismo lógico, né, com o qual aprendemos desde o início dos estudos do direito, dos cursos de graduação, o direito o tempo todo. Então, se vale de um silogismo, se A, se B, então C, para a aplicação da norma, para a dedução em relação à aplicação do direito para os fatos que se põem diante do aplicador da norma. E até mesmo antes da prestação jurisdicional, né? Então, quer dizer, quando um jurista, quando um estudioso do direito se depara com um problema, ele tende a montar esse silogismo lógico na sua mente para já ter imediatamente a aplicação do direito ou de uma teoria que seja prevalente em relação àquele caso que se põe. Todavia, a dinâmica de que vínhamos falando no começo da nossa apresentação, a dinâmica tecnológica, a dinâmica
mundial, social, o grande número de pessoas, a velocidade de informação, de ferramentas e tudo mais que se coloca hoje no nosso mundo pós-moderno, né? É claro que ainda há essa discussão entre se estamos na modernidade, se existe a pós-modernidade, mas a perspectiva da nossa proposta aqui é já reconhecer essa pós-modernidade. Então, não há como lidarmos com um pensamento linear, com um silogismo lógico. O direito tem que admitir a complexidade, e aí sim proposta pelo professor francês Edgar Morin como um método, né, do que ele chama de pensamento complexo. Pensamento complexo é perfeitamente adequado às questões que envolvam o meio ambiente, às questões que envolvam esse cenário dos recursos naturais, renováveis ou não renováveis. E aí eu pergunto a todos, o que não envolve o meio ambiente? Aqui, estamos aqui num auditório, não temos aqui nenhuma questão envolvendo o meio ambiente. Não temos? Será mesmo? Claro que temos. Nós estamos aqui envolvendo pessoas, nós estamos aqui com um prédio colocado num determinado cenário que envolveu recursos naturais, é claro. Então, sempre o meio ambiente está envolvido, sempre o meio ambiente é o cenário. Existem impactos diretos e indiretos, existem questões que tratam dos recursos naturais propriamente dito como um bem econômico, como um bem ambiental, e existem outras questões que vão verificar, sim, que o meio ambiente, além de cenário, além de algo contemplativo, é algo que interage nas suas relações jurídicas. Então aí vai estar a presença de um pensamento complexo e do que nós também verificamos em várias decisões judiciais, utilizando o modelo do Superior Tribunal de Justiça, como um reconhecimento, por assim dizer, da formulação da complexidade ambiental como um princípio propriamente dito. O que significa isso e o que nos importa isso? Vai nos importar em relação à ética ambiental, vai nos importar em relação à responsabilidade social, socioambiental, na medida em que, toda vez que eu estiver diante de uma questão que envolva direto ou indiretamente os recursos naturais, que envolva direto ou indiretamente o meio ambiente, eu já me deparo com uma questão que não vai admitir um pensamento linear, que não vai permitir uma prestação jurisdicional ou jurídica num senso lato, de maneira a apenas imaginar que dentro de uma linearidade eu possa contemplar, atender aquela demanda. Então, reconhecendo a complexidade ambiental, porque há, é claro, uma interface extensa e um entrelaçamento, como diz Capra, a própria teia da vida que se põe quando se envolvem os vários bens jurídicos que são mensurados, eu sei, economicamente, mas que estão para além disso, porque envolvem a vida na sua essência, a vida no planeta, a questão ecológica, a questão planetária e a questão de todos nós, sob um olhar que se preocupe com os direitos humanos, que se preocupe com os direitos sociais. Então, nessa medida, verificar de forma holística, portanto, circular, numa visão de 360 graus, todas as complexidades e as perplexidades envolvidas, faz com que esse pensador que se debruça a partir do direito perceba que o pensamento complexo, além de um método de assim pensar, de assim aplicar, de assim agir, ele também é algo que se antepõe, ou seja, eu já sei que estou lidando, então aí sim entra a questão de uma proposta principiológica, com um pensamento norteador, que lá na frente me mostra que eu tenho um percurso a percorrer, que vai demandar uma visão integrada das outras áreas do conhecimento, um reconhecimento da problematização que toda essa questão demanda, ou seja, num reducionismo para apenas ilustrar, eu não tenho como me ater a um
ponto, a um aspecto, numa aplicação restritiva e imediata da norma ou até de uma teoria, em detrimento de um envolvimento dessa teia, dessa complexa construção de saberes que se põe. É claro que do ponto de vista de aplicação do direito, eu posso me perguntar e me preocupar com que medida, com que tempo eu teria que ter para aprender a lidar com essa aplicação. Como então encarar, como então enfrentar as questões que envolvem a ética, que envolvem as decisões importantes, que de um lado tem os recursos naturais e de outro tem a importância econômica, em sentido financeiro também, porque o econômico, como ciência econômica, envolve econômico e financeiro. Isso seria por demais para um pensador do direito. Será? Provavelmente não seria por demais, porque nós já fazemos tudo isso de forma quase que instantânea. Hoje os seres humanos, notadamente, eles interagem com tantos aspectos da internet, eles pela web, então, perpassam por todo um círculo e uma dinâmica e uma engrenagem de coisas, nunca se decide pontualmente sobre qualquer coisa da vida. Então, dessa mesma maneira, nós vamos ter que agir com o pensamento jurídico. E dessa mesma maneira, nós vamos enfrentar as questões de ética, nós vamos enfrentar as questões para o direito e no direito, dessas áreas todas do conhecimento que interagem nessa era, nessa fase que nós vamos chamar de pós-modernidade. E isso tende a ser muito protetivo, mas não no sentido de prejudicialidade de outras questões que possam passar por uma preferência ou por uma prioridade imediata. Isso então que está sendo proposto, está sendo pensado e discutido em vários capítulos desse livro, por exemplo, pode prejudicar o consumo, pode prejudicar as inovações tecnológicas, pode prejudicar o desenvolvimento humano e não só o desenvolvimento nessa questão de teorias desenvolvimentistas, mas a proteção a direitos humanos? Não, não pode prejudicar, ao contrário, fazendo um exercício permanente de um entendimento que o espírito do cientista e do estudioso, né, que na verdade todos acabamos sendo estudiosos porque nos preocupamos com essas grandes questões, então vamos perceber que sairemos de um pensamento linear, sairemos de um silogismo imediato que reduza e solucione questões grandes e complexas, para um exercício de pensamento, de integração, de interação de uma grande teia de saberes. Com isso, nós vamos ter a complexidade reconhecida como método e também como um princípio de uma complexidade ambiental em todas as situações que a questão ambiental, mas não como um recurso ambiental isolado, mas que com toda essa interação se dá. É importante saber que a questão ambiental não é a árvore sozinha, né? Então este é o direito da árvore, não, este é o direito de tantas coisas, da empregabilidade, da alimentação, da boa qualidade de vida, do respeito à vida, da dignidade da pessoa humana, da não afetação dos seus valores. Então, tudo isso vai perfazer um grande mote, digamos assim, mas que na verdade é uma grande teia, e que nós vamos ficando traquejados a lidar com isso de uma forma menos reducionista, saindo de um pensamento linear para um pensamento complexo, mas esse pensamento complexo vai nos permitir uma maleabilidade, todavia, sem não perder os limites, sem não ultrapassar nem transcender aquilo que o direito nos coloque, não é? Ao contrário, nos trazendo mais proteção jurídica e, ao mesmo tempo, comportamental para a aplicação dos estudos da ciência jurídica. Portanto, olhando os saberes de uma forma mais integrada e menos contemplativa, colocando o direito no seu patamar,
onde ele vem estando, né, de bom tempo, como ciência social aplicada, mas que aplicada junto das demais. Aqui essa discussão, ela não fica com a preocupação do campo teórico ou empírico, porque ciência vai enfrentar, sim, um momento de aplicação. Para nós, o empírico pode ser até a aplicação do direito pelos tribunais. Mas então o empírico não é o fato quando se dá, nós temos que, na verdade, colocar o fato nessa visão e preocupação de prestação também dessa tutela, dessa proteção jurisdicionalmente falando, ou não, né? Mas para uma proteção jurídica integrada para toda a sociedade. A ética já vem, então, portanto, desde o comportamento do próprio jurista, preocupado com essas questões no seu íntimo, quando ele mesmo vai se deparar com os casos que se põem em sociedade. Então não há mais então aquela bolha, aquela reserva, aquela forma refratária do direito estar ou agir. Isso vem sendo cobrado em todos os níveis, até na nossa produção. E isso é um benefício, sob esse aspecto que coloco e nessa visão aqui, entendo eu. Um benefício para que possamos ter uma visão holística dos ramos do direito, dos outros saberes e das situações que se põem para todos nós numa dinâmica social e de inovação tecnológica muito grande. Fazendo um breve percurso, o livro vai mostrar isso desde hiperconsumo, de questões de publicidade, de criança, de saúde, de responsabilidade, de empresa. São muitas e muitas questões que são tratadas e enfrentadas. O livro também traz, a professora Herta vai nos dizer muito mais e melhor sobre isso, alguns outros convidados, além desse grande grupo que realmente levou adiante os trabalhos que foram aí propostos pela professora e que eu tive aí a grande oportunidade de ter uma pontinha, uma participação, aprendendo e trocando todas essas ideias com vocês. Mais uma vez eu cumprimento a todos, ganha a comunidade científica, acadêmica, social, porque tem agora em suas mãos essa obra, que na verdade é o grande começo, mas de um passo já adiantado, de uma reflexão importante, com algumas proposições, com algumas conclusões, que eu espero que contribuam também nos nossos tribunais, nas decisões que se inovam, para que a nossa sociedade seja melhor atendida pelas nossas reflexões aqui na academia. Muito, muito obrigada. Mais uma vez, cumprimento a todos. É realmente uma alegria fazer parte desse trabalho. Bom dia.